Eu vou então procurar alguns e comentar aqui para quem quiser, né? Durante as férias, Alexandre e Diana acompanham o pai paleontólogo a um sítio arqueológico no Ceará e se descobrem em meio a uma rede de contrabando de fósseis brasileiros. Então aqui a gente tem a situação. Eu acho ruim que não tenham colocado maiúsculas no nome, né? No nome dos personagens e no Ceará. Sendo que isso não é exatamente uma ficção assim que queira romper com essas convenções, né? Mas a situação está dada claramente. Ótimo. Então a gente tem provavelmente adolescentes acompanhando um paleontólogo e tá rolando contrabando de fósseis. Ok, uma situação específica, envolvendo desde modestos habitantes da região até uma poderosa gangue estrangeira. Ok, tem um certo excesso de adjetivo, mas tá bom, tá dando a situação. Perigos de toda espécie ameaçam os cientistas e os dois irmãos, que precisarão de muita astúcia e da ajuda do leitor para sair dessa enrascada e ainda impedir que mais fósseis deixem o país. Então, aqui, perigos de toda espécie ameaçam os cientistas, tá meio clichêzão, mas tá dentro de algo que é escrito para adolescentes, né? Que precisarão de muita astúcia, ok. E da ajuda do leitor? Como assim precisarão da ajuda do leitor? Se isso aqui não é uma história com vários finais possíveis, não vai precisar da ajuda do leitor para sair da enrascada. Então aqui eu considero uma frase ou pouco clara, não sei por que tá aqui, né? Ou imprecisa. Não. E ainda impedir que mais fósseis deixem o país. Tudo bem. Então a gente tem uma situação específica, um problema, fósseis saindo do país e a situação lá. Então tem habitantes e uma gangue estrangeira estão envolvidos nisso aí e esses adolescentes mais o pai vão ter que impedir. Então, tudo bem. Tá razoável, mas tem alguns pequenos deslizes. Tem comentário, Cid? É um livro para adolescente, pelo que eu entendi, né? Eu também acho. Da escala educacional, eu imagino que sim. A capa eu não gostei. A capa eu não gostei nem da tipografia. Embora eu entendi a ideia do designer, era dar a ideia de que você estava numa coisa paleontológica, né? A fonte dá essa ideia. Mas eu acho que tem também fossilizado e tal. Sim. Eu acho que, por ser um livro para adolescente, poderia até manter essa fonte, porque ela traz essa ideia de passado, de paleontólogo e tal. Mas para um livro para adolescentes, eu acho que a capa não tá bacana. Ela tá muito séria. Assim, ela me passa a impressão que é um livro didático. Sim. Uma fonte errada, sabe? Uma coisa assim. Um livro de paleontologia, mas de repente o cara errou a fonte, sabe? É essa a impressão que me dá. O que me parece, assim, uma pena aqui, é que, assim, a situação, ela é provavelmente mais interessante do que a sinopse está dando. Porque um sítio arqueológico no Ceará deve ser muito interessante. E não está explicando aqui o que seria interessante. Para quem não sabe o que é um sítio arqueológico, né? Eu acho assim, perdeu a chance de dar algum pouco mais de informação específica para dizer como é bacana isso aqui. Então levou para o lado da aventura, então estão roubando e tal, mas não explorou o que seria o específico de ser arqueológico, que eu acho que deve ter algum lance bacana aqui. Mas, assim, razoável, mas não ótima. Tá? E a Maga falou que o nome dela tá errado, que é Maga de Moraes. Eita. Então pisou mesmo. E não tá aqui, né? Não tá o nome completo aqui. Eu acho ruim. A editora aí não foi bacana, não. Onde as raízes estão. É bom o título. Tá. Vamos lá. Esta é uma história real com um toque de fantasia. Ok, já tá explicando. Que conta a trajetória de 3 irmãos que perderam a mãe ainda cedo. Atravessaram os anos 70 e 80 em São Paulo. Com a chegada de sua madrasta, aqui temos um errinho, né? Faltou um ponto, sei lá. Com a chegada de sua madrasta, acabaram se separando e sofrendo com as mudanças e perdas em suas vidas. Cada um deles seguiu seu caminho e correu atrás de seus sonhos.
um reencontro. Sumiram os pontos aí. Cadê os pontos? Tá ruim isso aqui. Maga, isso subiu assim mesmo ou depois você andou mexendo Mônica, na sinopse? né? Mônica, você mexeu na sinopse porque tá faltando uns pontos, umas pontuações, tá esquisito. E tá aqui, atravessar nos anos 70 e 80 em São Paulo, essa frase não tá inteira, né? Parece que comeu alguma coisa, deu algum salto, né? Então, o que eu acho? Acho assim, tá vago. A gente não tem, a gente sabe, 3 irmãos perderam a mãe, tem uma madrasta, a madrasta acaba provocando a separação, mas a gente, olha, sofrendo com as mudanças e perdas em suas vidas. Que mudanças, que perdas, né? Cada um deles seguiu o seu caminho e correu atrás de seus sonhos. Muito vago. Não. Seria melhor dizer, um virou advogado, o outro foi contrabandear drogas, sei lá, dá um pouco mais de específico aqui. Daí, quais são os seus sonhos? O que aconteceu aqui? Então, tá muito pouco definido. Tanto o problema que provocou a separação, a gente não sabe se a madrasta é má, botou todo mundo na rua, a gente não sabe quando, qual a idade deles em que eles se separaram, por quê. Então, tá um pouco vaga a situação. Ainda que é uma história real com toque de fantasia, mas não tá definido o suficiente. Aí vem uma explicação aqui, é uma história de conscientização contra a violação dos direitos humanos. Qual direito? Se não diz qual, né? Direito à vida, direito a ler, direito a comer, Putz, isso aqui pode ser tanta coisa. Principalmente para os jovens e pessoas vulneráveis, contadas através da forte presença de Cora e Marie, que são as duas principais figuras. Mônica, querida, não tá boa a sinopse. Eu não sei quem são Cora, quem é Marie, que são as duas principais figuras, mas e daí? O que elas são aí? A gente não consegue entender qual o problema dos 3 irmãos, quando eles se separaram. Não. Você precisa dar quem são os personagens, onde eles estão, quando eles estão, qual é a encrenca, pelo menos a encrenca inicial. E aí o gancho, tá? Então, não dá para entender. Não dá para entender qual é a violação de direitos humanos, não dá para entender o que é que esses 3 irmãos, o que eles sofreram, não dá para entender. Apesar da capa tá boa, é sua, né, Cid? Uhum. E o título tá bom. Onde as raízes estão, tá interessante o título. Digam o que vocês acham, crianças. Edileuza Silva tá perguntando aqui. Não é recomendado terminar a sinopse com uma pergunta? Pode terminar com uma pergunta, não tem problema. Mas você tem que ter dado suficiente informação para a pessoa querer abrir o livro para responder a pergunta. Tá? Você não pode só deixar uma pergunta tão solta que a pessoa não entenda. Então, aqui eu acho que está muito solta. Não tem pergunta nenhuma, né? Mas o texto da Mônica eu acho que está muito solto. Vamos lá. Ninguém deveria ler essa história. Tá bom, eu já estou sorrindo aqui. De fato é anti-marketing, né? O que poderia haver de animador ou edificante numa história sobre um demônio tentando convencer uma pessoa a tirar sua própria vida? Tudo o que essa história pode te proporcionar é um pavor absoluto e um questionamento de suas convicções e de sua fé. Sua coragem será irremediavelmente abalada e os alicerces morais que regem o seu comportamento ficarão rachados para sempre. Eu já disse que ninguém deveria ler esse livro? Tá, tem o senso de humor aqui, que tudo bem, tá sendo engraçadinho e pode ser uma forma de se diferenciar, tá? Mas aí, o que eu acho? Apesar de você estar sendo engraçadinho, você teria que dar a situação claramente, tá? Então, a gente tem uma situação não muito definida. Um demônio que tenta convencer uma pessoa a tirar sua própria vida. Isso é tudo que eu sei dessa história. Então, eu tenho que achar isso interessante. Um demônio que tenta convencer uma pessoa a tirar a própria vida. Sendo que não... né? Eu não sei se isso aí é uma fantasia, se eles estão, sei lá, no Japão no século XVII.
tudo bem, a capa dá uma dica que não é, mas ainda assim pode ser um monte de situações, pode ser num universo alternativo. Seria legal dizer que tipo de demônio, que tipo de pessoa, como assim tá querendo convencer? Quem é essa pessoa que pode ser convencível de tirar a própria vida? Mesmo que você resolva fazer nesse estilo piadinha, eu poria um pouco mais de explicação aqui para eu entender quem é a pessoa e por que isso seria importante, senão fica muito vago. Vago não pega, tá? Então, tudo que essa história pode te proporcionar é um pavor absoluto. Isso aqui eu acho ruim de se dizer, tá? Eu não recomendo que você diga o que o leitor vai sentir. Porque você não sabe o que o leitor vai sentir e parece muito autoritário. Você pode dizer que o personagem passa pavor. Você pode dizer, alguém que tenha lido pode dar sua opinião, né? Nossa, eu li e passei um pavor absoluto. Mas você autor, dizer que o leitor vai ter pavor absoluto é autoritário e irritante. Não faria isso. E você ainda vem com um questionamento das suas convicções e da sua fé. De novo, autoritário e irritante, porque a pessoa de repente vai ler e não vai questionar nada, tá? Quem disse que a pessoa vai ler sobre demônio e questionar suas convicções ou sua fé? Não recomendo. Não. Recomendo sempre explicar a situação, o que ela é, a proposta, qual é o problema do personagem. Eu não sei se aqui o problema é do demônio ou da pessoa que é tentada pelo demônio. Deixar mais clara aqui a situação e não ficar dizendo que o autor que o leitor vai sentir ou não. Dizer ainda que a sua coragem será irremediavelmente abalada. O leitor, por ler uma obra de fantasia, vai ter a sua coragem abalada? Criança, não vá por aí. Não tá bom, não. Não, é muito, muito autoritário, tá? Então, apesar da sua brincadeira de que você não deveria ler essa história, isso aqui é autoritário e não convida a ler, tá? Eu gosto da ideia que ele teve de fazer um negócio meio... Não leia esse livro. Sim, isso é engraçado. Mas eu concordo. Em relação à capa, eu gosto da capa, achei a arte legal, mas o seu nome não dá para ler, né? Eu não consigo ler Vinícius aí. O que eu faria? Eu jogaria o Vinícius Machado para baixo, lá perto das pernas dele ali, que eu acho que poderia funcionar melhor. Uhum. E talvez eu faria um teste de jogar o título inteiro para baixo também, lá nas pernas, e jogar o seu nome para cima da cabeça dele. Ou em cima do título, porque do jeito que tá um pouco desequilibrada a capa. Tá muita coisa lá em cima e nada lá embaixo. Embaixo, né? É verdade. Aqui então, não tem nada, né? Então, precisa equilibrar mais a capa. Então, faça esse teste que eu tô falando. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.